Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar para vocês uma estratégia com alta taxa de acerto e extremamente efetiva. É uma estratégia que vai trabalhar no Day Trade no gráfico de 60 minutos. Olha só, ela vai operar somente na compra, utilizando a mínima de ontem. Você pode obter esse valor no seu próprio gráfico, observando ou colocando aí um prior quote da mínima de ontem. No caso, eu plotei diretamente aqui uma função feita lá no editor de estratégias, a função LOWD. Já plotei aqui a mínima de ontem. E para entrar na compra, esse setup vai utilizar a seguinte condição: sempre que a gente tiver um fechamento 0,50 menor do que a mínima de ontem, como foi aqui, 0,68%, a gente vai poder colocar uma ordem de compra na perda da mínima dessa barra. Então veja só, o mínimo necessário é 0,50, mas a gente pode ter uma variação muito menor que isso. Eu poderia ter fechado, por exemplo, 3% abaixo da mínima de ontem, que a gente já estaria colocando essa ordem de compra. Então no momento em que essa condição aí de 0,50 acontece, a gente pega uma ordem de compra e coloca aqui na perda da mínima, Isso antes de 1h da tarde. Se passar de 1h da tarde, não tem como mais operar essa estratégia. Preste atenção nisso, e é somente uma única operação por dia. A partir do momento que a gente entra, a gente vai colocar uma ordem de saída, um alvo de 0,50%. Veja só, a gente entrou aqui, a gente vai colocar um alvo mais ou menos aqui, 0,50. Se atingir, a gente fecha a nossa operação. Só que nesse caso a gente não vai trabalhar com stop, a gente vai trabalhar com sinal de saída. Veja que aqui bateu no alvo de 0,50. A gente tem aqui também um sinal de saída, que é o que? Se bater 2h da tarde, a gente é obrigado a fechar a operação. Então a gente não vai ficar muito tempo posicionado, e esse vai ser o nosso sinal de saída. Não importa se você está no prejuízo ou no lucro, se bateu 2h da tarde, seria esse candle aqui, esse candle aqui de 2h, se fechou, o que a gente vai fazer? A gente espera o próximo candle e encerra a operação. Então esse setup ele vai trabalhar com alvo, que é um alvo aí de 0,50%, e com um sinal de saída, que no caso é um sinal de saída aqui que vai se basear no tempo, no horário, que é o que? 2h da tarde. Bateu 2h da tarde, a gente é obrigado a fechar a operação. É uma estratégia que funciona com um sistema diferente, mas isso daqui aumenta muito a taxa de acerto. Eu vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês. Vejamos aqui mais um funcionamento dessa estratégia. Aqui esse candle ele fechou menos 0,76% ou 77%, por aí assim, abaixo da mínima de ontem. Quando isso acontece, essa variação sendo menor do que 0,50, a gente já pode pegar uma ordem de compra e colocar na perda da mínima, por aqui assim. Se na barra seguinte atingir, a gente entra, se não, a gente deixa para lá. Lembrando que é sempre antes de 1h da tarde, tá certo? Essa ordem aqui foi atingida em torno de 11h, então foi possível a gente entrar. Se já tivesse aí 2h da tarde, não era para entrar na operação. Entrando na operação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar um alvo de 0,50% acima, que vai ficar mais ou menos aqui. Olha aí, mais ou menos aqui, nessa região, que vai ficar o nosso alvo. E o nosso sinal de saída vai ser se bater 2h da tarde. Bateu 2h da tarde, você vai esperar a abertura do próximo candle para poder encerrar a operação. E aí você vai ter que fechar ela estando no lucro ou no prejuízo, não importa. Então vamos ver aí, bateu aqui. No caso foi bem, 2h da tarde. Se não tivesse atingido aqui, na abertura do candle seguinte a gente já teria que fechar a operação aí. Veja aí que deu, 0,50%. Essa estratégia, ela costuma ter aí uma alta taxa de acerto, fazendo diversas operações lucrativas. É um setup que ele não vai dar entrada de forma muito constante, mas sempre que ele dá uma entrada, a maioria das vezes ele vai conseguir acertar. Ele tem uma taxa de acerto muito boa, principalmente quando a gente seleciona o ativo correto. Olha aí, vendo as várias operações que ele faz, são operações lucrativas. Isso a gente vê nas estatísticas. Pegando aqui o melhor ativo dessa estratégia, que é a ESG3, você tem essa curva de capital aqui extremamente ascendente. Por exemplo, quando você pega aqui, a partir do dia 4 de 1 de 2021 até o dia atual, você teve aqui esse resumo, foi 78% de acerto
né, com essas estatísticas. E quando você estende aqui esse banco de dados, pegando aí, ó, a partir de 2017, a gente estendeu o banco de dados, você vê que essas estatísticas se manteve aqui, ó. 78% de acerto, payoff de 1,44, 106 operações, fator de lucro de 5,43 e drawdown de 3,83%. Na EG3, gráfico de 60 minutos. Tá aí esse setup, que é o método do Falcão 777, utilizando a variação de 0,50. Se você quiser uma taxa de acerto maior ainda, é só você aumentar essa variação. Por exemplo, você coloca, ao invés de 0,50% abaixo da mínima de ontem, coloca aí que tem que ser 1% abaixo da mínima de ontem, que você vai ter uma taxa de acerto bem maior. Aí, né? Chegando na casa de 90%. Certo? Mas aí também você vai ter menos entradas. Aqui na TRPL4, ó, você pode ver, temos aí essa curva de capital ascendente. Aqui estão as estatísticas, ó, 74% de acerto. Todos esses números aí no gráfico de 60 minutos com setup de day trade. Temos aqui na ITSA3 as estatísticas, 176 operações, 73% de acerto com esses dados aqui. Temos aqui também essas ótimas estatísticas aqui na IQTL3, gráfico de 60 minutos. Veja só que a gente teve aqui 76% de acerto depois de 145 operações com essa ótima curva de capital aqui, desde 2017. Então essa é uma estratégia que funciona muito bem no gráfico de 60 minutos. O 60 minutos é o melhor gráfico que a gente tem para poder fazer day trade. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e acessa o nosso site aí para poder ficar sabendo mais informações sobre esse trabalho, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo desenvolvendo setups para vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição.